Boa noite mais uma vez. Graça e paz. Amém? Muito bem, a leitura inicial faz todo sentido. O livro de Jeremias, ele nos informa que no tempo do exílio babilônico, um grupo de judeus, ele fugiu para o Egito. Indo contra a orientação de Deus, nós podemos ver aí no final do verso. O povo se rebela sempre contra a vontade de Deus. E, pois bem, a arqueologia do século XIX, ela mostra que esse fato, exatamente nesse tempo, uma comunidade judaica se estabeleceu numa ilha no rio Nilo, no alto do Egito, chamada de Elefantina. Provavelmente esse nome é porque pedras dessa ilha pareciam como elefantes. E essa comunidade então cria raízes e se estabelece ali. Mas no fim do século XIX foram encontrados ali papiros datados do século V a.C., que falavam exatamente dessa história do Império Persa, da época de Esdras, Neemias, Jeremias, Daniel e outros. E assim nós vamos adentrar agora no capítulo 2, versículos 10 a 20, que eu convido você a ler comigo, e nós vamos ver a história que foi relatado nos textos bíblicos, também como aquilo que foi encontrado pela arqueologia. Então, Neemias, capítulo 2, versículos 10 a 20. Todos acharam? Neemias, capítulo 2, versículos 10 a 20, diz assim a palavra de Deus. Quando Sambalate, o honorita, e Tobias, o oficial amonita, ouviram isso, ficaram muito irritados, por saber que havia alguém interessado no bem dos israelitas. Assim cheguei a Jerusalém, e depois de 3 dias, levantei-me de noite e saí com alguns dos meus homens. Eu não disse a ninguém o que o meu Deus havia me colocado em meu coração para que eu fizesse por Jerusalém. Não levei animal algum, a não ser aquele que eu montava. Desse modo, saí de noite pela porta do vale e fui até a fonte do dragão e até a porta do esterco. E examinei os muros de Jerusalém, que tinham sido derrubados, e as suas portas, que haviam sido queimadas pelo fogo. E fui mais adiante, até a porta da fonte e até o tanque do rei, mas ali não havia espaço por onde pudesse passar o animal que eu montava. Ainda de noite subi pelo vale e examinei o muro, depois voltei novamente e entrei pela porta do vale. Os oficiais não souberam aonde eu tinha ido, nem o que havia feito, pois até então eu nada dissera aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos demais que fariam a obra. Eu lhes disse então: vede a triste situação em que estamos, como Jerusalém está devastada e as suas portas destruídas pelo fogo. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passemos mais vergonha. Contei-lhes então como a mão de Deus havia sido bondosa comigo, e lhes relatei também as palavras do rei. Eles disseram: levantemo-nos e construamos os muros, e eles fortaleceram as mãos para essa boa obra. Quando Sambalate, o honorita, e Tobias, o oficial, e Gesem, o árabe, ouviram isso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: que é isso que estáis fazendo? Quereis rebelar-vos contra o rei? Respondi-lhe então: o Deus do céu é quem fará com que sejamos bem-sucedidos, e nós, os seus servos,
nos levantaremos e construiremos, mas vós não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Bondoso Deus, nós queremos, diante da Tua bondade, da Tua misericórdia, entender lições práticas para a nossa vida hoje. Que aquilo que nós podemos ver no relato bíblico que aconteceu há tanto tempo, possa nos trazer lições que vão levar eu e os meus irmãos a glorificar ao Senhor. Então nos ensina, Senhor, nos ilumina por meio do Teu Santo Espírito, que nós não sejamos apenas conhecedores, mas praticantes da Tua verdade. É assim que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, mensagem central da exposição. O homem de Deus se envolve na obra e vê a reforma acontecer na sua vida e nas pessoas à sua volta. Sempre que nós nos envolvemos na obra de Deus, nós somos os primeiros beneficiados por ter o privilégio de servir a Deus. O deleite de se colocar na mão de Deus para fazer aquilo que vai trazer louvor e glória a Ele. Nós também sabemos que quando somos beneficiados por esse relacionamento, pela capacidade de servir a Deus, nós também, de alguma forma, vamos impactar a vida de outras pessoas. Estamos a serviço de Deus e a serviço das pessoas que estão à nossa volta. Todo o nosso serviço na casa de Deus é útil. É um serviço, quando com as motivações corretas, traz glória a Deus, traz louvor a Deus. Então nós precisamos, assim como Neemias, estar atentos àquilo que Deus tem nos dado, aquilo que Ele tem nos chamados a viver no dia a dia da nossa vida. Aonde quer que estejamos, nós podemos ser instrumentos de Deus, para o louvor da sua glória, e impactar a vida de outras pessoas. Hoje nós estávamos falando ali na classe da Escola Bíblica Dominical, o quanto nós temos essa responsabilidade de levar adiante o Evangelho da salvação, o quanto nós estamos ali como instrumentos de Deus, para que a palavra de Deus chegue a corações que estão endurecidos, como pedra. E que muitas vezes nós não devemos confiar na nossa capacidade oratória, no nosso discurso e até mesmo na capacidade de convencer outra pessoa, mas que isso é a própria obra de Deus, do Espírito Santo, em convencer o homem do seu pecado, e isso levá-lo ao arrependimento e então à fé em Cristo Jesus. A obra da cruz não é simplesmente uma simples obra, mas de fato é aquilo que nos traz de novo a Deus, a paz com Deus, nos faz viver de novo essa conexão que antes não havia nenhum tipo de sintonia, porque nós estávamos a um abismo de Deus. E muitas vezes o nosso serviço, por mais insignificante que possa parecer, ele traz um resultado, porque como eu falei na exposição passada, que vai render glórias a Deus, que vai testemunhar da glória de Deus, daquilo que Ele fez na minha vida, na sua vida. Então nós precisamos olhar para esse chamado de Deus, para a vocação específica que cada um tem, e viver de forma que você exponha o evangelho que lhe salvou. Neemias foi convocado por Deus a fazer uma obra de reconstrução, uma obra de reforma. Parece simplesmente levantar muros, arrumar portas, mas tem muito mais do que isso no texto. Não é simplesmente deixar uma casa bonita, mas é de fato se colocar na mão de Deus, para ser um instrumento de Deus, a qual vai trazer a glória e o poder de Deus na vida de homens e mulheres
pecadores, mas que pela graça e a bondade de Deus foram alcançados por Cristo nessa nova aliança, pelo sangue que foi derramado e que nos comprou para uma vida nova e santa. Então é sobre isso. O título da exposição demonstra exatamente isso, o homem de Deus na reforma. O homem de Deus na propagação da obra de Deus, começando na sua própria vida. Na sua própria vida. E que isso vai levar adiante e novas vidas serão mudadas, transformadas pelo poder de Deus. Então eu quero trazer algumas lições aqui e subpontos em cada uma delas, para que eu e você consigamos refletir sobre o serviço de Neemias, tudo que envolve aqui a sua vida, nessa reforma da sua própria vida e da própria vida das pessoas que envolviam-se nessa grande tarefa de reconstrução, de reforma. O primeiro destaque que eu faço é o homem de Deus e seus inimigos. A jornada de Neemias, ela de fato foi segura por conta da proteção de Deus, sem dúvida alguma. Mas nós vimos já que não se limitava às questões do próprio Deus, que é soberano e que conduzia, mas Deus queria usar homens e até mesmo pagãos, incrédulos, para serem instrumentos, e que isso renderia louvores a Ele. Então, por meio da carta de um rei pagão, Neemias tem também a proteção do próprio exército do rei. Soldados, cavalaria, oficiais, um pequeno número de soldados do exército do rei estavam ali acompanhando. Então, nós vemos que no versículo 10, já duas pessoas se apresentam aqui a nós, Sanbalate e Tobias, dois dos principais oponentes da obra de reconstrução, dos esforços de Neemias. E de acordo com os papiros lá de Elefantina, qual eu trouxe na introdução, Sanbalate era um governador de Samaria. Então, a sua descendência, um moabita. Tobias era um amonita, era um magistrado da sua cidade de Samaria. E a menção desses homens aqui vai nos trazer uma lembrança que está no Antigo Testamento. Judeus e moabitas, judeus e amonitas. Povos que não eram amigáveis. Homens que lutaram um contra o outro. Um por defender e seguir Deus e a sua vontade, mesmo dentro da sua rebelião constante. E outros são inimigos de Deus, e assim fazem oposição, aqui no caso, a Neemias. Então, tanto moabitas como amonitas foram proibidos de sentar na Assembleia do Senhor. Se você quiser ver, Deuteronômio 23:3 fala sobre isso. E então o que nós vemos aqui é que Sanbalate e Tobias não ficaram satisfeitos com o homem que se colocou à disposição para ajudar o povo de Israel, os filhos de Israel, versículo 10. E esses inimigos aqui tinham conhecimento do que estava acontecendo, mas eles não sabiam exatamente o que aconteceu antes, no tempo de oração, de jejum, de choro de Neemias. E da autorização do rei Artaxerxes de dar uma carta e uma concessão para a reconstrução. Eles não sabiam disso.
mas eles sabiam que qualquer coisa que traria algum benefício a Israel seria algo que eles deviam combater. Eles eram inimigo de Israel. E aqui, eu e você somos lembrados, irmãos, que a obra de Deus, às vezes, é feita com oposição. Ah, eu bem sei isso. Eu bem sei isso. Não acredite que nos bancos da igreja não há oposição. Graças a Deus, mais uma vez, louvado seja Deus, nós vivemos um tempo de calmaria. Glória a Deus por isso. Mas não foi assim há um prazo aí, anos atrás. Porque há oposição, acredite você ou não, dentro do contexto da igreja. Há pessoas que não são crentes, mas se fazem de crentes. Só estão vestidos com vestes externas como crentes, mas não o são. Assim que tiram a sua máscara, as suas vestes, são lobos ferozes, a qual o pastor e a liderança precisam estar atentos, para que quando, no mínimo, aparecimento de lobos no meio do rebanho do povo de Deus, eles precisam ser enxotados, jogados para fora. É exatamente isso. E aqui nós vemos que, de fato, isso aconteceu no passado, acontece hoje e acontecerá amanhã. Sanbalate e Tobias eram aqueles mesmos que tentaram unir-se ao povo de Deus. Sabe aquela ideia meio dissimulada? Se faz amigo para acabar de te destruir? Eles se infiltraram no povo, acusaram o povo diante do rei, o mesmo rei Artaxerxes, que proibiu a reconstrução do templo. Então, quando nós lemos Esdras, lá do capítulo 4, é isso que nós vemos. Esses homens aqui já tentaram parar a construção do templo e da cidade. E agora eles estão envolvidos novamente. Você pensa que os inimigos desistem na primeira falha deles? Não, não desistem. Os nossos inimigos, muitas vezes, querem nos intimidar pela força da sua influência, pelo poder que acham que têm. Então, o sucesso da boa obra de Deus deixa o inimigo desgostoso e furioso. Quer manter o inimigo calmo? Fique parado. Viva no meio dos escombros. Deixe a obra de Deus paralisada. Agora eu vou trazer essa frase para nós. Quer manter Satanás, o diabo, calmo? Fique amarrado ao seu pecado. Deixe a sua vida paralisada nos escombros do seu próprio pecado. E ele não vai mexer com você porque você já é dele. Ou você, como crente, está deixando que ele faça de você um moribundo dentro da igreja. Uma pessoa indisposta às coisas de Deus. Uma pessoa que não se compromete com o reino de Deus. Apenas quer receber do reino. Então, o homem de Deus sempre vão estar atentos à ação do inimigo, à fúria dos seus inimigos, e vai trazer uma resposta de Deus, não com a sua própria força, mas pela força e pela vontade de Deus, aos inimigos da cruz. Os inimigos, eles sempre estão aborrecidos. E aqui Sanbalate, ele se coloca nessa condição de aborrecimento junto com Tobias,
por causa da reconstrução de Jerusalém. Eles estavam furiosos. Eles não querem ver o sucesso do povo de Deus, as vitórias do povo de Deus. E os nossos inimigos também não querem, de modo algum, que nós estejamos acalentados no conforto, no descanso de Deus. E isso só é possível quando de fato nós estamos envolvidos nas coisas de Deus. Porque, como nós cantamos, os dias maus, os dias difíceis, sempre estão aparecendo. Mas a satisfação está naquele que nos salvou. O nosso deleite está em algo eterno e não em algo passageiro. Não é que nós não ficamos tristes ou aborrecidos, que nós não choramos ou lamentamos. Não é sobre isso. É que nós sabemos que mesmo em meio a esses lamentos, aos dias maus, nós temos um Deus que venceu a morte, que venceu o pecado. E com isso nos liga a Deus de uma forma suficiente e satisfatória. O nosso coração não tem vazios, porque ele está inundado por Deus, pelo seu Espírito. Então o sonho humanamente impossível da reconstrução de Jerusalém acaba se tornando algo real. A luz começa a penetrar a escuridão dos escombros de Israel. Deus levantou um homem, e moveu tantos outros homens para que a sua vontade acontecesse. Então, uma grande obra pode começar por você. E isso porque começou lá na eternidade pela mão de Deus, que quer usar um pecador miserável como você para a glória dele. Então, quando os pecados do povo de Deus pesarem em nós, quando nós nos incomodamos pelos nossos pecados, pelo pecado dos outros cristãos que estão conosco, nos incomodarem, vão fazer de nós grandes homens e mulheres que vão lamentar o seu pecado, se arrepender dele e se colocar à disposição de Deus para fazer a sua obra. Lembra que ele orou primeiro lamentando o seu próprio pecado. Talvez quando ele ouve do seu irmão a má notícia, a notícia que Israel, Jerusalém estava em ruínas, ele falou: por que eu não trabalhei antes para isso? Tantas coisas devem ter passado sobre a sua cabeça. E muitas vezes nós não nos incomodamos com as coisas que podem ser melhor e trazer maior louvor a Deus. Ele se incomodou. E ele deixou o seu conforto. Ele deixou o palácio e se envolveu na construção, é o que nós vamos ver mais adiante. Então, o sonho, que é humanamente impossível, torna-se realidade quando você prepara o seu coração, por meio da oração, do jejum, para agir para o louvor da glória de Deus. Então, aquilo que era impossível, um rei incrédulo que tinha proibido por meio de decreto a reconstrução, muda.
E mais que isso, ele provê recursos, ele provê pessoas para que aquela obra que ele mesmo tinha parado, agora ele mesmo era um dos instrumentos para a reconstrução. Então, meu querido irmão, tenha a sabedoria do alto de Deus e se envolva mesmo em meio à oposição. Inimigos sempre haverão. E às vezes o inimigo, eu vou mudar, muitas vezes o inimigo é você mesmo, de se colocar à disposição. Você se acomodou no conforto do palácio. Você se acomodou no conforto dos bancos da igreja e no que outros irmãos fazem. Mas se mova. Não seja o próprio inimigo que paralisa a obra de Deus na sua vida. Segunda lição: o homem de Deus e a prudência. Então, em primeiro lugar, é preciso avaliar antes de agir. Verso 11. Isso deu a capacidade de Neemias olhar ao redor, de ele avaliar, de ele ir à frente dos demais, para ter uma visão mais clara do que está acontecendo. O líder é como o carpinteiro. Ele vai lá na sua casa, né? Medir as paredes, aonde vai ser colocado o móvel planejado. Ele faz a primeira medida. Passa algum tempo, quando ele vai de fato começar a executar o serviço, ele vai lá mais uma vez e mede de novo, para ter certeza que as suas primeiras medições estavam exatamente corretas. Porque ele só pode cortar uma vez só. Se ele cortar errado, ele perdeu o material, ou vai lhe dar muito mais trabalho. Então é o que Neemias faz. Ele não age com precipitação. Ele age com prudência. Ele avalia. Então Neemias, ele esperou a hora certa de falar com o rei. E agora ele espera a hora certa de falar com o povo que vai se envolver na reforma. Em segundo lugar, é preciso investigar antes de motivar. Versículo 12. E ele estabelece algumas razões aqui. Ele sabia que aquele trabalho envolvia perigo. Ele tinha inimigos, ele sabia disso. Ele sabia que havia inimigos. Então, acurando o seu conhecimento da situação, para então ele mobilizar pessoas. Ele sabe que isso vai envolver um sacrifício pessoal. Ele não pode simplesmente dar ordens e virar as costas, ou ficar na sombra olhando os outros fazerem. Ele sabia que aquilo ia custar o seu suor, os seus esforços pessoais. Então, Neemias, ele se coloca nessa condição. E também, o trabalho exigiria coragem moral. Deus não nos chama para obras fáceis. Neemias trabalhou 12 anos nessa reconstrução. Por 12 anos, ele se envolveu no governo de Jerusalém. Ele deu a sua própria vida e os seus recursos pela causa. É preciso também exercer a disciplina do silêncio antes de falar, versículo 12 e 16. Ele manteve a descrição de um líder bem-sucedido. O silêncio, muitas vezes, é mais eloquente que palavras. Tem hora que o silêncio é a melhor resposta.
Então devemos escolher a hora certa de falar acerca dos projetos, daquilo que Deus tem colocado no seu coração. Assim, quando mobilizar outros, será muito mais eficaz. Algo que também é preciso é diagnosticar a natureza dos problemas que atingem a igreja. Agora pensando em nós. 3 problemas, no caso de Jerusalém, eram gritantes. Primeiro, a questão da pobreza e humilhação. Jerusalém estava assolada, debaixo de um opróbrio. Segundo, havia injustiça social, como nós vimos lá no capítulo 1. As portas estavam queimadas, e era onde os juízes trabalhavam, julgando as causas. E quando as portas estavam assim, não havia juiz para julgar. Não havia sentença para ser cumprida. Os muros estavam quebrados. E a cidade então estava fragilizada, suscetível a novas invasões. Então, a prudência é uma característica evidente no homem, na mulher, no salvo, no eleito, no crente. É uma característica evidente. Por quê? Porque o exemplo maior, o exemplo supremo, o próprio Cristo também agiu assim. Algumas vezes nós sabemos, no encontro dele com Pilatos, ele ficou em silêncio. Em outras ele responde, mas ele usou desse artifício do silêncio. Em outras, ele não se colocou como o próprio Deus, mas se esvaziou da sua glória, não da sua divindade. Mas sendo Deus, ele não agiu de uma forma que era contrária à vontade do próprio Deus e Pai, por exemplo, na tentação. Ele seguiu aquilo que estava estabelecido. Então, quando nós olhamos para a história de Neemias, nós vemos uma ideia, um tipo de Cristo. Nós vemos com clareza agora, já que a revelação de Deus já está completa e foi nos dada, e temos ela com livre acesso, ver esses paralelos, onde que nós conseguimos enxergar Deus se revelando ao seu povo, usando homens para o louvor da glória dele, para apontar para aquele que viria, o qual nós já sabemos que não só veio, mas cumpriu a cabo tudo o que foi estabelecido na eternidade, e assim morreu por nós, morreu pelos eleitos de Deus, para que eles tenham vida. Não é uma simples vida física, mas é uma vida espiritual, uma vida que nos liga a Deus. Ele nos tirou da escravidão que nos prendia, que nos assediava, que era o pecado. Por isso nós conseguimos agora não só glorificar a Deus com as nossas ações, mas nós conseguimos ter prudência. Prudência. E a terceira e última lição é: o homem de Deus encoraja outros a seguirem o plano de Deus. O que nós vemos aqui em primeiro lugar é esse apelo pela ajuda. E ele usa o próprio patriotismo do povo. No versículo 17, a parte final. Neemias mexe com o brio do povo. Neemias move o povo ao sentimento do patriotismo. Ele abre seus olhos para a realidade em que viviam. Vocês vão ficar entre os escombros mesmos. Nós não somos o povo de Deus. Não somos aquele a quem Deus
nos chamou para ser modelo, exemplo, nós vamos ficar aqui entre as ruínas ou vamos nos mover? Neemias mostra que nós, eu e você, não podemos ficar paralisados em meio ao caos, as crises e as dificuldades. Mas Ele nos chama a trabalhar, a se envolver, a nos motivarmos por quem Deus é e não no que Ele pode nos dar. Cada um precisa fazer a sua parte. Não adianta culpar os outros ou as coisas por aquilo que não acontece. Você precisa se mover. Em segundo lugar, ele destaca a natureza do apelo, do chamado. É o próprio esforço pessoal. Também no versículo 17, Neemias mostrou um exemplo pessoal. Ele disse, vai e construa? Não, mas vinde e construamos. O líder precisa estar à frente. Neemias se interessa pelas pessoas à sua volta. Por isso que quando nós servimos a Deus, não é só nós que desfrutamos dessa dádiva, desse privilégio do serviço, mas outras pessoas. Essas outras pessoas são motivadas pela obra que Deus fez em você, a se envolverem também com a obra. E assim nós praticamos esse ministério da multiplicação dentro da igreja. Nós se envolvemos, todos estão se envolvendo. Então, de igual modo, Neemias se coloca à disposição e isso traz unidade. Traz conformidade do próprio povo de Deus em querer atingir o objetivo. Não importa a hostilidade que vem dos inimigos da cruz. Não importa, porque nós estamos unidos na obra de Deus, por aquilo que Ele fez em nós. Neemias mostra a ajuda do céu. Deus é o maior interessado na reconstrução, na restauração da sua igreja. E agora entenda, igreja, você, meu querido, eu e você, não é dessas paredes, não é da construção aqui, propriamente dito, mas é da minha vida, da sua vida. Ele é o maior interessado. Nós precisamos de mais encorajamento do que saber que o próprio Deus nos tirou das trevas e trouxe à luz pela obra, pelo sacrifício de Cristo. Nós precisamos de mais alguma coisa para nos movermos diante de tão grande salvação, que não vai se perder ou não vai se esfarelar diante do caos, diante de problemas. A ferrugem não vai tocar, nada pode mudar aquilo que Deus começou na sua vida, meu querido irmão. Ele vai terminar a boa obra em você. Mas você tem a sua parte em se mover para a glória e louvor de Deus. O mesmo rei que paralisou a obra, agora, como eu já disse, envia Neemias, patrocina a viagem, lhe dá recursos para que a obra não ficasse parada. E assim nós entramos num tema que muitas vezes é deixado um pouco de lado, porque muitas vezes é complexo, entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Elas sempre estão de mãos dadas, sempre caminham juntas. Deus é soberano e nós sabemos disso, e não temos dúvidas. Mas o homem é responsável. A bênção divina é a base, é o fundamento da restauração do seu povo.
Sem a ajuda de Deus, nosso trabalho é vão. É vão. Como diz Salmos 127, verso 1, se o Senhor não edifica a cidade, em vão trabalham os que a edificam. Então, dentro desse plano soberano, começa em Deus. Nós precisamos ter essa certeza. E a reforma da igreja não é feita de forma violenta, não é à força, é pelo Espírito de Deus. E essa igreja bem sabe disso, bem sabe. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. João 15, 5. Paulo, ele faz uma pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem, irmãos? Ninguém. Ninguém pode ser contra nós. A obra da reforma em nosso coração, no coração das pessoas que estão à nossa volta e daqueles que vão adentrar essas portas, começam pela boa vontade de Deus. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A confiança em Deus é o nosso maior incentivo. É o nosso maior conforto, como eu falei pela manhã. É o nosso maior deleite, é a nossa proteção constante. Ele fala no versículo 20, o Deus do céu. Mais uma vez, Neemias nos ensina algo importante. Não é o que eu faço, não é o que você faz, é o que Deus faz em nós. E é o que Ele nos dá para fazermos a Ele. Então a glória não é nossa, a glória é de Deus, e tão somente de Deus. Agora você está disposto? Você está desejoso, ansioso por fazer a vontade de Deus e não receber a glória, mas Ele receber todo o louvor. E eu preciso estar disposto a isso, porque se a minha motivação ser o aplauso de homens, eu posso até receber. Mas eu falhei. Miseravelmente eu falhei, porque o meu coração deseja aplauso, deseja reconhecimento, deseja afeto, deseja tudo o que possa imaginar. Mas se o meu desejo, se a minha motivação é a glória de Deus, nós moveremos montanhas como povo eleito de Deus. Nós faremos de fato a diferença. Seremos um luzeiro nesse mundo perdido. Seremos a diferença por causa da boa obra de Deus em nós. Tudo vai voltar a Ele, porque Ele é digno de receber essa glória. Só que a soberania de Deus não anula, não nos paralisa naquilo que é a nossa responsabilidade. O próprio versículo 20, na parte final, na parte B, a vitória vem de Deus, mas nós precisamos empunhar, nós precisamos pegar as ferramentas para trabalharmos para o louvor da glória de Deus. Nós precisamos empunhar as armas para combater o mal. E a nossa arma é o Evangelho de Deus, que salva pecadores. E nós, eu e você, só podemos fazer isso se de fato o nosso coração e a nossa motivação seja de fato o louvor a Deus. O louvor e a glória de Deus. É preciso se dispor
para reformar. É preciso colocar a mão no arado para revirar a terra. É preciso que você, querido irmão, esteja disposto a se colocar no campo de batalha para lutar para Deus, não para o pastor, não para as pessoas, mas para Deus. Amém? Concluindo essa exposição, avalie antes de agir. É como se fosse um resumo aqui. Investigue antes de motivar. Silencie antes de falar. Dê o seu exemplo antes de conclamar os outros, antes de chamar o outro. Mexa com o coração das pessoas antes de mover as suas mãos. Dependa de Deus. Resista os inimigos. Coloque a mão na obra e a reforma acontecerá. Amém?